atente-se ao laudo de vistoria. Toda vez Perfeito. que o empreendimento ele é entregue, ele é necessário o laudo de vistoria. E muitas pessoas negligenciam as vistorias. Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial E patologia das construções civis. E como você sabe, toda semana tem um convidado especial aqui para poder falar de um assunto relacionado a esse universo, e hoje não é diferente. O que a gente vai falar hoje, Priscila Bato? Qual que é o tema do nosso podcast de hoje? Nós vamos falar sobre garantia de condomínios. O que é a garantia quando a gente fala... Quando todo mundo fala do Código Civil, o prédio tem 5 anos de garantia. Frase clássica, né? Entregue pela construtora. E para isso, nós chamamos aí a advogada especialista em direito imobiliário, Camila Costa. Olá, obrigada pelo convite, Priscila. Felipe. Não corta. Não corta sim. É um prazer estar aqui com vocês, espero que eu possa contribuir. Muito obrigado, viu, Camila? Muito obrigado. Esse assunto, eu tenho certeza que, pra gente, né? Pra mim que trabalho na área técnica, é o bicho de 7 cabeças de todo mundo, e todo gestor predial, todo síndico tem medo e ouve essa frase clássica: o prédio tem 5 anos de garantia. Eu, como engenheiro, eu sei que não é bem assim que funciona. É verdade. Não é bem assim. Então tem coisa que tem mais e tem coisa que tem menos. Esse assunto aqui vai gerar muito pano pra manga. E eu queria já começar com essa pergunta, se a Priscila me permitir. Pode falar, uai. É verdade que prédio tem 5 anos de garantia? Quando o Código Civil ele coloca o prazo de garantia de 5 anos, ele está falando da estrutura do prédio, né? Esse de fato, são 5 anos. Ele diz que a construtora, na verdade ele está falando, quando ele diz o artigo 618, ele está falando do contrato de empreitada, ele fala o responsável, né? Ele se responsabiliza durante 5 anos pela solidez do prédio, ali a estrutura do prédio. Perfeito. 5 anos de estrutura. De estrutura, isso. Mas a gente sabe que é composto, né, de vários outros elementos estruturais. E esses elementos, né, quando são previstos no manual, o manual entregue pela construtora, cada elemento ali tem o seu tempo de garantia. Perfeito. Mas quando ele diz 5 anos, é o tempo em que ele responde por essa garantia, né? Que ele é responsável por essa garantia. Perfeito. Agora, puxando aqui, parte técnica, Priscila. Eu não conheço de concreto, eu não manjo nada de concreto. O pouco que eu sei, aprendi com você. Quanto tempo dura um concreto, uma estrutura? Só 5 anos mesmo, meu? Não, aí é o que a gente já até explicou em outros podcasts. A garantia é diferente de durabilidade, perfeito, né? A garantia está ligada ao aspecto jurídico do sistema, da animal, ligação comercial feita ali entre o cliente e a construtora. A durabilidade, aí sim, a gente está indo somente para a parte de engenharia. Uma estrutura de concreto, a gente calcula ela, agora que a norma de desempenho entrou, agora não, né? A gente fala agora, mas ela é de 2013. A norma de desempenho, ela veio aí criando prazos para os sistemas construtivos. Entre eles, a estrutura de concreto. Na estrutura de concreto, nós temos 3 parâmetros. A gente tem o parâmetro inferior, o intermediário e o superior. Então, para o inferior, que aí é a maioria dos prédios Minha Casa Minha Vida, a gente tem uma durabilidade entre 45 a 50 anos. Então, quando a gente fala de durabilidade, é o prazo ali que aquela estrutura, que aquele sistema construtivo tem que operar, fornecendo segurança, solidez, no que ele foi inicialmente dimensionado pelo projetista. Perfeito. As construtoras deveriam aumentar esse prazo de garantia, então, né? Porque um inferior dura no mínimo 40 anos. E por que eu coloco só 5 anos de garantia? Por que eu não dou 10, 20, 30 anos de garantia do negócio? Mas esse prazo de garantia de 5 anos é um prazo legal. Isso quer dizer que decorre da lei. Isso não impede, porque a garantia contratual e a garantia legal, elas não são a mesma coisa. A garantia legal é aquela que o Código Civil coloca ao dono, né? Ao construtora. Perfeito. Isso não quer dizer que a construtora não possa dar mais tempo de garantia. A garantia contratual, ela nem sempre é de 5 anos, e quando ela for omissa, a gente tem que ela é no mínimo de 5 anos, mas ela pode, e constantemente ela é maior do que de 5 anos. Muitos contratos, às vezes, tem um aditivo lá em que eles se responsabilizam por mais tempo do que esse, porque esse é só a garantia legal.
E tem alguma brecha na lei, alguma coisa que me diga o seguinte? Aqui o podcast é entrega de conteúdo. O zelador. Quem assiste muito e quem ouve muito podcast são os gestores prediais. Então é o zelador não, o síndico e o gestor predial, o facility management. Então essa é a figura. O público é esse que ouve o podcast. Então a galera quer dicas, macetes e artimanhas. E não precisa ser nada fora da lei. É tão somente algo que eu possa falar, essa garantia aqui, na verdade, não é 5, é 10, é 20. Existe algo do gênero hoje no mercado que eu posso aplicar? Contrato. O contrato é a fonte principal de obrigações e é ela que vai falar exatamente quanto tempo aquele construtor ele, né, se garante por aquele empreendimento, por aquele sistema. Por isso, a necessidade assim, de um acompanhamento com o jurídico. Porque é a pessoa que vai analisar esse contrato e vai poder dizer ali, dentro daquelas obrigações, porque o contrato ele só vai gerar obrigações entre os contratantes, em quanto tempo a garantia. Uma outra dica que eu daria é atente-se ao laudo de vistoria. Toda vez que o empreendimento ele é entregue, ele é necessário o laudo de vistoria. E muitas pessoas negligenciam as vistorias. Porque ali na vistoria é o momento principal. Porque qual é o start da garantia? A entrega. Uhum. Perfeito. O que eu tenho que fazer na entrega? Eu tenho que ver se o empreendimento está nas condições ideais. E por isso, a ajuda de uma pessoa especializada, um engenheiro. Perfeito. Concordo plenamente, porque ele precisa entender, o síndico, o gestor que está recebendo, não tem conhecimento técnico. Isso aqui a gente fala em quase todos os podcasts, a gente fala sobre isso. Ele não tem conhecimento técnico, precisa ter alguém para poder auxiliar nessa parte. E muito, agora pegando o gancho, com toda certeza, isso além da parte técnica, faz sentido da parte jurídica também. Porque se o cara recebe um condomínio, sei lá, que tem um problema na estrutura e que a estrutura vai durar 1 ano, ele vai, com um laudo da engenharia, com uma pessoa, com um perito especialista dizendo, essa estrutura aqui não está legal, já vai lá e briga na construtora. E aí eu acredito que esse seja o caminho correto, você me corrija se eu estiver errado. Ele fala, construtora, aqui tem um problema, já corrige esse negócio aqui, porque... Recebe, né? Ou nem recebe, perfeito. Nem recebe. Uma coisa que eu tenho dúvida, por exemplo, comprei um apartamento, porque no Código Civil fala que a data a garantia ela é contada pela emissão do habite-se, né? Habite-se ou documento específico. Comprei um apartamento 4 anos e meio depois do habite-se. Como eu, como consumidor, e como eu vou conseguir me resguardar para ter 5 anos de garantia em relação àquele imóvel? Na verdade, da tradução, né? Da tradição. Então, quando... Você continua. Perdão. Eu preciso só chegar mais perto aqui, ó. É a partir do momento em que tem a tradição, ou seja, a entrega do imóvel, né? Então, não necessariamente do habite-se, porque o habite-se é que ele tem ali junto com a prefeitura, que ele está regularizado, né, mas é da tradição. Né? Eu estou perguntando isso porque, por exemplo, a gente ia receber agora um prédio de uma construtora. Nós estamos na 9ª vistoria, então o habite-se vai fazer 4 meses, a gente está tentando receber o prédio, mas a gente não está ok. Eu falei, então não vai receber área comum, não vamos receber área comum. E aí eu não estou recebendo a área comum. Mas eles estão entregando os apartamentos e os moradores estão brigando porque querem receber a área comum, mas a gente não está aceitando a área comum. Como que fica esse impasse? E como que o síndico pode se resguardar a partir do momento que ele não aceita o termo de vistoria? Primeiro, tudo documentado. O síndico está instruído por alguém sempre documentado. O laudo, porque a cada vez que você rejeita, seu prazo começa ali de novo. Então, assim, seu prazo de garantia, como se fosse o ponto start, devolver. Porque ele não atende às condições em que ele foi prometido. Então, se você, como engenheira, não aprova, né, o empreendimento, a garantia vai começar ali a partir do momento. E é importante que essas recusas, elas sejam sempre documentadas. Por quê? Interrompe o prazo. Então, assim, a cada vez que eu recuso ali, o prazo de garantia vai começar a partir dali. Entendi. Isso conta através da prescrição, que são ali... são coisas que geralmente assustam as pessoas, né? Mas cada vez que você documenta ali, notifica extrajudicialmente, por exemplo, uma construtora, seu prazo está ali, você está se resguardando de que aquele prazo corra contra você, entendeu? Entendi. E o síndico,
Ele precisa ter um trabalho muito forte de conscientização com esses moradores. Ele tem que fazer circular, colocar na área comum diversas. Vamos falar, cara, não recebi área comum ainda porque tem problema. Você quer receber um prédio com problema? E colocar a galera, fazer uma assembleia extraordinária, colocar todo mundo para poder debater. Se os moradores, que são de fato os donos e quem tem o poder daquele condomínio, falar, não, realmente aceito do jeito que tá, beleza, mas isso ele precisa ter documentado. Acredito que ninguém vai querer receber um imóvel com problema. Então, é importante o síndico fazer o papel dele e ter essa intermediação muito forte junto com o morador, porque não vai ser nem o advogado e nem o engenheiro que vai entrar em contato com o morador. Tem uma barreira aqui, ó, tem uma pessoa responsável por isso, que é o síndico. Esse cara tem que fazer ali de fato a gestão do negócio, bater no peito e falar, não estamos recebendo porque a engenheira especialista está dizendo que o negócio não está bom. Vocês querem? Ou não? Vamos continuar da maneira correta. Mesmo porque o síndico responde civilmente pelos danos decorrentes de uma omissão ou de uma má gestão do condomínio. Então, assim, é importante que deixe claro mesmo o porquê daquela recusa. Por exemplo, uma engenheira, porque o condomínio ele vai responder pelas áreas comuns. Unidade autônoma já é o proprietário, mas as áreas comuns, que são de responsabilidade do síndico, que representa aquele condomínio, sim, entendeu? Então ele precisa ser resguardado mesmo. Uma pergunta que acho que não tem nada a ver com nada. O síndico ele fica no mandato de 2 anos. Cara, ele caiu ali, ele quer fazer o aceite do mesmo jeito, mas chegou uma parte do condomínio que não tá legal, não tá bacana, mas ele recebeu porque daqui 2 anos eu saio fora mesmo, então eu vou receber esse negócio. Tem como fazer um processo, algo retrógrado para esse síndico? Depois de 3 anos essa estrutura quebrou, mas ela já foi aceita com defeito. O síndico na época aceitou com esse problema. O síndico atual não vai responder. Quem vai responder é o antigo. Anterior. Existe isso? Sim, ou não? Ele é responsável pelo tempo do mandato dele. Se comprovado que aquele problema foi um problema de entrega que ele recebeu daquele jeito... Sim. É porque o nosso Código Civil, ele adotou a teoria subjetiva. Isso quer dizer o seguinte... Isso me deixa com um ódio tão grande do subjetivo. Porque um mais um é 2, cara. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Não tem que ser um negócio assim, ó. Você fez errado, você vai preso. Você fez certo, você fica solto. A gente não tá entrevistando alguém de exatas, a gente tá entrevistando alguém... Não, eu só externei o meu ódio por essas coisas subjetivas. Me desculpa, Camila. Mas é porque, olha, eu entendo, assim, porque para vocês de exatas, tudo é muito simples, né? 1 mais 1 é 1. Mas aí a gente tem que mais ver... Mais 1 é 2. Meu Deus! Gente, eu sou de humanas, mas eu sempre fiz essa conta. E Camila, sabe o que é da hora? A gente não corta nenhum erro, velho. Isso é que é da hora. Só corrigindo. É subjetivo, depende, né? Não viu aqui 1 mais 1 é 2, tá, gente? Não é isso, não. É que ela tá falando em código binário, pô. Ela tá falando em código binário. 1 mais 1 é 1, 0 mais 1 é 0. Então é código binário, pô. E assim, a gente tem que... Porque o código estabelece as obrigações do síndico, né? É um rol ali, né? Acho que, salvo engano, 1336. Agora eu não vou saber de qual assim mesmo. E aí, é muito objetivo ali, tal. Mas a gente tem que ver se ele teve a intenção, sabe? Qual era a intenção dele? Se tem mesmo nexo de casualidade entre a omissão dele e por exemplo, aquela parede tá caindo, entendeu? A gente tem que apurar muitas coisas, porque às vezes o síndico, e eu vou te falar, né, atuando na área de condomínio, o síndico, ele explica os moradores, sabe? Os moradores às vezes estão conscientes, mas é porque o síndico é que tá ali na frente. Perfeito. Então, muitas vezes os moradores, eles sabem, sabe, assim, da situação do prédio, mas quem tá ali na frente é o síndico. Então, assim, tem que ver, sabe? Às vezes, por exemplo, todas as assembleias, o assunto foi debatido. Tem que ver o quórum, sabe? Assim, realmente, assim, porque a gente coloca o síndico, mas hoje a gente tem que ver também que a responsabilidade ela não pode ser só do síndico. Apesar do Código Civil colocar o síndico como responsável, os moradores, aquilo ali é um bem comum. O síndico é só o representante deles. Então, assim, aquilo ali é zelar pelo bem comum. Então, assim, por isso o Código Civil às vezes coloca essa teoria subjetiva, sabe? Pra gente apurar realmente a responsabilidade. Porque senão, imagina, o judiciário já tá atolado, né? Tudo a gente recorre ao judiciário. Imagina se a cada parede que cair a gente recorresse ao judiciário porque o síndico não atuou. E às vezes o síndico fez o que estava dentro do alcance dele.
Só que os moradores não aprovaram a verba para poder fazer o serviço porque acharam que Não era necessário naquele momento. não precisava fazer naquele E momento. disso a Priscila sabe, né, Priscila? É. Assim, né? Ou então é igual lá no meu prédio. A gente tá brigando pra colocar a câmera e o pessoal falou assim, mas não vamos colocar a câmera agora porque em janeiro tem os impostos. Aí eu perguntei, o que a gente tem a ver com isso? E se entrar alguém aqui agora? Aí E se roubar o prédio agora? Só em janeiro que eu vou... Exatamente. Eu queria fazer... Não sei se vocês já sabem, né? A gente tá com uma norma nova aí, que é uma norma complicada. É a norma de garantias. Eu não sabia. Agora ferrou. A norma nova, ela vem... Aí todo mundo tá surpreso, assim, não olhando. Essa norma agora é a norma... Porque antes das garantias, elas vinham ali embasadas pelo Sinduscon ou embasadas pelo produto que está sendo aplicado. Agora nós vamos ter uma norma falando das garantias. Então hoje não é a consultora que vai falar assim, é 1 ano de garantia. Já tem agora uma norma falando, tem que ser no mínimo 4 anos de garantia, ou 6 Que anos. louco, animal. Saiu ontem essa norma. Acho bom. Segurança Ontem nós jurídica. estamos gravando em qual dia? Nós estamos gravando no Hoje é dia 16 do 12. 16 do 12, então saiu no dia 15 do 12. Animal. A norma veio agora pontuando essas questões de garantia porque é muito subjetivo, né? Por mais que nós somos das exatas, quando a gente fala de garantias é muito subjetivo. Porque fica a critério do construtor, o que é mais confortável para ele, o que ele pode, no momento, olha, aqui 2 anos de garantia tá bom. Agora não, agora a gente tem um critério para poder colocar as garantias. E isso eu acho que vai mudar bastante o cenário jurídico nos próximos anos, igual a norma de desempenho mudou. Que show de Depois bola. que veio a norma de desempenho, os advogados ficaram com a anteninha em pé, né? Porque é uma norma que cria requisitos que precisam ser atendidos, que antes a gente não tinha parâmetros. Era uma coisa técnica numa coisa jurídica. Agora a gente tem parâmetros. À medida que a gente tem parâmetros, se a gente mediu e aquele parâmetro não é aceito, é passível de uma ação jurídica, não é isso? Sim. Então, Responsabilidade construtora, né? sim. O que eu tenho dúvida quando a gente fala de aí juntando garantia e garantia total. Tô com o prédio tem ali menos de 3 anos, eu tô com um problema em fachada. Minha fachada tá soltando pastilha, soltando cerâmica. E aí, qual que é o aspecto jurídico disso? Além de ter a necessidade de contratar um perito, uma pessoa para poder investigar, entender qual que é a causa, como, juridicamente falando, o síndico pode se resguardar em relação a isso? Tá. Temos, então, fachada partindo do pressuposto que é área comum. Isso. Área comum, né? O primeiro passo, vamos fazer um laudo técnico. Porque o síndico, aliás, o condomínio precisa estar assistido tecnicamente de que aquilo por exemplo, o problema na fachada é decorrente de uma falha de execução de projeto, uma falha da construtora ou então falta de manutenção, né? Aí precisa fazer o laudo para ver a origem daquele problema. Feito, a gente tem já um laudo técnico, por mais que ele seja unilateral, é uma prova técnica. Então vamos tentar negociar primeiro com a construtora. O que é um laudo unilateral? Unilateral produzido só por uma pessoa, né? Só quem participou daquela ali foi o condomínio. Perfeito. Então, produzido só pelo condomínio. Então, vamos agora, junto à construtora, porque é sempre bom fugir do judiciário. Por quê? É caro, é moroso, o judiciário, todos os dias é muito, 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 muito processo e não é rápido, né? Então, uma ação ele leva pelo menos uns 3, 5 anos. Então, vamos tentar primeiro com a construtora, para que a construtora, já que está você falou 3 anos. 3 anos ainda no prazo de garantia, no mínimo, garantia legal, né? Fora a contratual, que ela se soma. Então, vamos tentar junto à construtora para que ela se responsabilize. Ela não se responsabilizou. Então, vamos ali produzir ou uma prova técnica. Aliás, a gente tem agora uma prova unilateral, a gente precisa que um técnico do judiciário participe daquela prova. Porque ele, como assistente do judiciário e imparcial naquela relação, vai falar responsabilidade. A origem desse problema é uma origem de construção. Às vezes um vício construtivo, uma falha do projeto, enfim. Então, ele, como imparcial, ele é responsável por produzir esse laudo. Perfeito. Temos esse laudo agora produzido no âmbito judiciário. Ou uma ação de obrigação de fazer junto à construtora para que ela seja obrigada, já que ele está no prazo da garantia, ela não tem que ser questionada se ela quer ou não. Está na garantia. Faça. Uma ação de obrigação que o judiciário fale. Garantia, construtora, repare os danos.
passou do prazo de garantia. Passou do prazo de garantia. O prazo para a gente cobrar do judiciário essa indenização, 10 anos. 10 anos é o prazo que a gente tem para que a pessoa corra atrás, o prazo prescricional, para que haja indenização. Então, ele vai ter que, por exemplo, às vezes na fachada, vai ter que consertar, né? Antes que aquilo ali caia ou que promova, agrave, né? Para impedir que deteriore precocemente o empreendimento. Então, vai cobrar dele, no judiciário, os danos que o condomínio sofreu. Entendi. E isso vale na data que foi iniciado o processo. Não sei se esse é o termo correto. Porque você falou que demora de 3 a 5 anos. Vamos supor que entrei com o processo, o prédio está com 3 anos de vida. Até sair a resposta, que demora 3 anos, aí já acabou a garantia mesmo, já acabou tudo. Então, não, a data que vale é de quando eu entrei com o processo, quando solicitei. Eu ainda iria antes. A notificação extrajudicial, as pessoas às vezes elas menosprezam uma notificação extrajudicial, mas ela é muito importante. Porque ali, olha, já interrompe o seu prazo. Antes de que eu acione o judiciário, eu já tô, olha, construtora, vamos aqui tentar... Amigavelmente, fora do judiciário. Você tá vendo, olha, tá no prazo de garantia. Seja parceira. Então vamos notificar isso justamente. Notificou? Pronto. Você tem ali o aviso de recebimento, né? Pode ser por e-mail, mas aí que tenha o recebimento da construtora, já interrompeu o seu prazo. Perfeito. Então o prazo de garantia para naquele momento até que tenha uma resposta em relação à notificação. Isso. Não havendo resposta na notificação, ajuiza-se a ação, mas continua valendo a data que a notificação foi feita. Isso. Para demonstrar que ainda está valendo o prazo de garantia. Isso. You win. Perfect. Quando a gente fala de parte jurídica, nós temos 2 ações que são comuns. Nós temos a ação de obrigação de fazer, onde que a construtora é obrigada a ir lá e reparar. E nós temos a ação que é indenizatória, né? Que aí é apurado, o perito do juiz apura os valores da causa e esse valor é repassado para o condomínio. Explica um pouquinho a diferença das duas. Exatamente, porque na obrigação de fazer, não se questiona se prova, olha, essa fachada, ela é decorrente de alguma culpa da construtora, ainda está no prazo de garantia. Juiz, eu estou te mostrando aqui tudo, porque, olha, eu já tentei fora amigavelmente, não houve nenhum reparo. Então, eu estou tendo que recorrer ao judiciário para que ela seja obrigada, porque ainda está no prazo de garantia, para que ela responda isso. E ali, com imposição de multa, que às vezes é até benéfico para o condomínio, porque... Aí coloca uma graninha no caixa. Melhor o caixa. Aí coloca uma graninha e fica verde. Melhor o caixa. Sem contar a atualização e correção monetária. Mas, enfim. Outra opção. Já não está mais no prazo de garantia. Né? Então, já decorreu o prazo de garantia, o condomínio está com aquele pepino lá. O que a gente vai fazer? Ação indenizatória. Aí, está assistido por um... claro, né? Para ingressar com essa ação, claro, tem que estar com um advogado, mas também um assistente técnico. Indico, né, claro, um engenheiro, né? E quanto mais especializado, melhor. Perfeito. Porque aquela prova dele, por mais que seja unilateral, porque vai ajudar a demonstrar que é de fato responsabilidade da construtora, tecnicamente embasado. Eu não estou aqui no judiciário, porque tá tendo um... Sabe? Não é ao Léo, né? Não é ao Léo, assim, nossa. Eu tava de bobeira, não tinha nada de o que fazer. cabeça, a culpa da construtora. Isso, não, entendeu? Não, eu tô embasada tecnicamente pelo meu assistente e ele falando, olha, esse prazo, então a gente vai discutir na justiça a responsabilidade da construtora. Entendi. Acabou a garantia. Acabou a garantia. Mas se tiver a contratual... mas se, por exemplo, eu discordo essa parte, hein? Tem uma brecha aí na justiça. Opa, eu gosto de brecha na justiça. Por exemplo, a gente fez uma vistoria de um prédio de 14 anos. Não tinha garantia mais. Já foi. Mas foi constatado que existia um vício de construção. Perfeito. Então, a gente demonstrou lá tanto no laudo como no processo judicial que o vício era construtivo, decorrente da data decorrente da data ali que foi feito o projeto, e era um vício oculto. Então o judiciário entendeu que o vício oculto ele só começava a garantir a partir do momento que o consumidor ficava ciente dele. Então, só quando ele aparecer. Porque o vício oculto, diferente do aparente. Só quando ele é mostrado. Porque o vício aparente ele é fácil de constatação. Eu, leigo, consigo ver, por exemplo, que a minha torneira tá lá quebrada, enferrujada.
quando eu vou pegar o empreendimento. Mas o vício oculto, ele às vezes, você sabe muito melhor do que eu, ele vai demorar a se manifestar. E aí, a partir da ciência, né, do vício. Então, isso não vai estar relacionado à garantia, e sim à ciência do problema. Isso. Então, eu tô com um problema, vou puxar a sardinha de novo, com meu pilar quebrou. Meu prédio tem 20 anos. Aí eu fui lá, fiz os cálculos, vi que não atendeu uma norma específica, portanto é caracterizado como um vício oculto. Eu posso acionar a construtora demonstrando, mas o problema disso, quando é assim, depois da garantia, quem tem que mostrar todas as provas é quem tá pedindo, né? E se a construtora não existe mais? Porque isso acontece, depois de 20 anos a construtora já era, fechou as portas, não existe mais, já era. Você fica com problema? Ou você aciona a família do cara, você acha a pessoa, o dono, o proprietário e fala, filhão, você é o dono da construtora, se vira. Depende, né? Depende do contrato social. Não, nem depende do contrato social. Porque é o seguinte, teve uma sucessão empresarial. Às vezes ela não existe naquele CNPJ. Então, a gente pode puxar a capivara do cara, porque eles não vão fechar, normalmente muda o nome lá, né? Eu posso tentar por uma sucessão empresarial. Olha, aquele CNPJ não, mas eu demonstro ali que o quadro societário é o mesmo, entendeu? É que... Só vendeu. vendeu. A empresa vendeu para outra, só mudou o nome. Só mudou o nome. Isso, entendeu? Tem um instituto dentro do jurídico que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica. Olha o nome. Como é que você consegue decorar esse nome? Eu já esqueci como é que é. Desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? Acho que todo mundo, assim, a gente sabe isso legalmente, que patrimônio do sócio, dependendo, né, do regime ali, não é afetado. A gente sabe, isso todo mundo sabe. Né? Todo mundo não. Eu não sei o que isso quer dizer, me explica. Por exemplo, a Priscila aqui, por exemplo, né? A Alon e a Priscila são pessoas diferentes. Perfeito. Os bens patrimoniais da Priscila não são afetados por dívida da Alon. É dela. É dela, né? É separado da PJ, o negócio, né? ali. É separado. Desde que não seja comprovado que a Priscila esteja abusando dos seus poderes, desde que ela não esteja confundindo as duas, a gente pode tentar atingir o patrimônio da pessoa física por meio da desconsideração da PJ. E isso acontece? Acontece. Conseguem fazer isso? Sim, a gente precisa de provas, né? Mas a gente, sim. Juiz. Tem caso, Juiz, eu tô aqui te falando que é o seguinte. Juiz. Ela tá se escondendo atrás da PJ para omitir a responsabilidade dela. Perfeito. Tá vendo? Olha aqui, aí demonstra, né? Você tem que construir um conjunto probatório que te dê sustentabilidade para isso, né? Aí, conseguiu dessa desconsideração da PJ, atinge os patrimônios físicos para que a dívida da PJ seja quitada. Isso é muito comum, principalmente para processo trabalhista. Muito comum. E com o processo trabalhista também a gente vê muito essa questão da sucessão de empresa. Porque a pessoa fechou o CNPJ, mas abriu outro. Abriu outra. Entendeu? Aí você prova que a atividade empresarial é a mesma, é o mesmo quadro societário. Vocês são um CSI, então. Tem um trabalho aí de pesquisa gigantesca. Quando chega na fase, então, da execução, a gente tem que virar, assim, nível hard. Tá vendo? Você acha que engenharia é difícil? Sabe o que tem? Assim, é fora do contexto, né? Mas sabe o que a gente pode... Sabe que hoje, assim, a gente achar bens do devedor, chega às vezes, dependendo, né, do processo, é difícil. Porque ele esconde mesmo, assim, os bens, né? Sabe, aí a gente começa a pedir ao juiz medidas que vão, de certa forma... Liberar o acesso ali. Eu não queria falar coagir, mas perdi a palavra agora. Mas que vai, assim, obrigar, né? Apreensão do passaporte. Tá devendo, mas tá viajando um mundo aí. Então, peraí. Tá vendo? Tem como fazer tudo. Vocês vão só... amarrando, vai apertando. Precisa, né? Você é responsável por aquela coisa, se for apurada a responsabilidade, se você for responsável, precisa... E por isso que demora. Quanto tempo demora um processo desse, mais ou menos? Aí vai embora, né? Depende do processo. Por exemplo, a ação de produção antecipada de provas, que é o que a gente tem usado bastante. Por exemplo, o empreendimento está num estado já em que aquelas anomalias e vícios, se eu for esperar todo o trâmite do processo, aquilo ali já... Caiu. A parede já caiu. O que eu faço? Juiz, eu quero talvez apurar a responsabilidade da construtora, ou então eu quero fazer um acordo com ela, mas se eu for esperar aquilo tudo, o prédio já caiu. Vamos fazer essa prova, porque a prova não vai ser mais unilateral, ela vai ser ali no judiciário, então eu preciso dessa prova antes. Aí eu não tenho que... O juiz ele não mede valor de prova. A responsabilidade da construtora, não é. Ele só fala assim, prova homologada. Essa ação ela é mais rápida. Né, ali,
uns 2 anos, né? Vamos pôr assim. Por aí. Normalmente é isso. Normalmente é isso. Por quê? Juiz, tô te provando aqui, o juiz ele não vai indeferir, salvo por procedimento processual. A petição inicial não atendeu os pressupostos, né? Essas coisas são processuais. O direito material é garantido. Eu tenho opção, eu tenho o direito de produzir a minha prova. E se eu for esperar essa prova no processo todo, eu perdi essa prova. E essa prova é o que eu mais preciso. Perfeito. Quem recorre ao judiciário tem que o quê? Provar. Então, essa é mais fácil. Aliás, não que ela é mais fácil, ela é mais rápida. Pouquinho mais rápida. Mais rápida, beleza. Porque essa prova pode servir até para um acordo junto à construtora. Quem geralmente recorre ao judiciário para produzir prova, sabe que a pessoa já está esperta, ela está recorrendo aos direitos dela. Se eu não for negociar com a construtora, a gente pode recorrer já ao judiciário. Recorrendo ao judiciário aí é pelo menos mais uns 4, 5 anos. 10 anos. Demorado, hein? Demorado. Esse é o nosso Brasil. Será que nos outros países é assim também? Ou esse é um problema nosso aqui do nosso país, hein, Mas meu? será que se a gente construísse melhor, teria tantos problemas? Com certeza não. Esse é o melhor dos mundos. Talvez o judiciário seja sobrecarregado, não pelo judiciário em si, mas sim pela demanda, pela quantidade de serviço que ele está tendo aqui. Pois é. Vamos lá, jovem. Vamos lá, Camila. A gente já está indo pro final. Vamos fazer agora um ping-pong. Um livro. A Bíblia. Rápido. Tá vendo? Música. Rapaz, eu não tenho uma música preferida. Fala uma aí que você Uma. gosta, uai. Puxa uma na música. cabeça. 2. Sou cristã, né? Então vamos lá. Eu não tenho uma música preferida que eu fale assim, nossa. Uma banda. Um grupo. Uma banda, um grupo, um cantor. Fora assim, meu pezinho fora seria o Jorge Mateus, viu? Meu pezinho fora. Um filme. Um filme. Deixa eu falar, sou fã de Harry Potter. Uhul! Esse é o melhor podcast de todos. Não, porque ontem ninguém nem tinha assistido. Não, para, né? O pessoal não gostava de Harry Nunca Potter. assistiram? Né? Não, eu sou fanático, eu adoro. Eu sei as falas, eu fico falando junto. Nossa, velho, que Eu incrível. sonho naquele mundo Harry Potter, sabe? Você queria estar em qual casa? Óbvio que eu queria estar na Grifinória. Acho que todo mundo, né? Não. Por quê? Você Eu queria ser Sonserina? Você queria, Priscila? Eu já logo falei na lata, eu já logo vi, Sonserina. Eu queria ser Sonserina. Tem bem minha cara. Tem bem sua cara mesmo. Tem bem sua cara. Sonserina. E o Lucas? Lufa-lufa. Claro! Você Não conhece Harry Potter? Nossa. Esse cara não ele não sabe Li viver. todos os livros. Inclusive tem um amigo meu que lê todos os livros todos os anos. É muito bom, só gosto. que eu fiquei chateado porque eu li o Relíquias da Morte antes de assistir o filme. Aí você fez errado. Eu fiz errado, porque quando eu cheguei naquela parte do professor Snape, cara, nem me emocionei, porque eu já sabia o final, saca? Mas errado. os livros saem muito antes. Ah, É mas fez normal a gente errado. saber. Eu fiz errado. Então, você que nunca assistiu Harry Potter, primeiro assiste o filme, depois você lê o livro, Agora, pô, não faz o Animais contrário. Fantásticos também tá muito legal. Legal, né? Esse eu não vi ainda. Nossa, Não já vi acompanhei várias vezes. É bem legalzinho, pode assistir que você vai gostar, você vai curtir. Já na demanda, uma pessoa que te inspira. Eu tenho uma pessoa. A minha mãe é uma pessoa que me inspira, mas, sobretudo, pessoas que continuam persistindo e correndo atrás dos sonhos, mesmo que as dificuldades batam na porta. Sabe assim, tentem te impedir. E quem que é essa pessoa? A minha mãe é um caso dessa. Que animal. Minha Que mãe. animal. Tem um tio também, muito querido, que tá ali também. São pessoas que, sobretudo, não desistem. Porque é muito fácil a gente desistir. Outro dia eu tava com um problemão. E aí eu falei, meu Deus, será que é a hora de eu pegar meus trouxinhas e voltar pra onde que eu tava? Falei, mas eu sei de onde que eu saí, por que que eu saí, eu não quero. Aí nessa hora esse tio me ligou. Eu falei, acabando de pensar no senhor. Aí ele falou assim, por quê? E ele ia ver comigo uma questão até de um processo. Aí eu falei assim, porque eu tô aqui pensando, será que eu desisto? Será que eu não nasci pra isso? Não, mentira. Eu falei assim com ele, o senhor já pensou em desistir? Aí ele falou, já. Várias vezes. Mas a gente não desiste, não. Outro dia é um outro dia e a gente continua. Falei, poxa, então assim, sabe? Eu não cheguei lá ainda, né? Onde que eu quero, por exemplo. Mas ver pessoas que chegaram lá porque não desistiram, essas pessoas são pessoas que me inspiram. Legal. Incrível, que resposta maravilhosa. Que resposta maravilhosa. Muito bom, muito bom. Muito bom, muito bom. Manutencista,
Espero que você tenha gostado, ficado inspirado com essa resposta. Não desista, continua, vai forte, porque vai ser difícil, vai ter tropeço, vai demorar, mas você chega lá, cara. Vai pra cima. Espero que você tenha gostado. Se você tá ouvindo via podcast, depois vai lá, youtube.com/manutenção predial, pra poder ver o bate-papo. E o contrário também, tá no YouTube, depois procura Manutencast em todas as plataformas. A gente tá muito mais forte no Spotify. Forte abraço. Até a próxima e... Uai!